Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, eu acredito que é uma palavra que vai ser desatadora para nós hoje. É uma palavra que vai trazer uma mudança na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado, na sua caminhada com Deus. Porque o que Deus tem falado comigo esses dias, o que Deus falou comigo ontem lá, para mim trazer para vocês aqui, é algo que tem papel de ampliar a mente, o coração e a visão de vocês. E eu tenho certeza que isso vai repercutir muito na sua caminhada. Isso vai repercutir muito no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus vai fazer também na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Quem está aqui hoje e acredita que Deus chamou com o propósito de usar a tua vida? Levanta a mão para me ver. É porque tem pessoas que acham que foram chamadas apenas para ir para o céu. Você não foi chamado apenas para ir para o céu. Você foi chamado também para ser usado por Deus na terra. Quando a Bíblia fala, venha sobre nós o teu reino, a Bíblia está dizendo o quê? Que eu e você temos o poder de trazer o reino de Deus para a terra. Vocês entenderam, querido? Ao invés de você viver um reino de trevas, ao invés de você viver um reino de confusão, o reino da Babilônia, por exemplo, ao invés de você viver um reino de pecado, um reino de inferno, você pode viver um reino de Deus. Você pode levar à frente esse reino de Deus. Você pode estender esse reino de Deus na vida das pessoas. Esse é o papel do cristão. É por isso que nós estamos aqui. Será que não passa na sua mente, no seu coração, que se você tivesse apenas aceitado Jesus para ir para o céu, você já teria ido? Por que você não foi para o céu ainda? E alguns, quando se fala ir para o céu, sabem que vai ter que passar pela morte. Aí diz, por isso eu fico por aqui mesmo. Porque tem medo de morrer. Se você vai para o céu, se você sabe que para ir para o céu você tem que morrer, por que a gente tem medo de morrer? E muitas vezes só acreditamos que nós temos que ir para o céu. Calma, tem a hora certa de você ir para o céu. Esse horário está no relógio de Deus, na hora certa. Mas e até lá, o que você vai fazer? Até lá você vai vir na igreja, sentar no banco, ouvir uma palavra, sair lá fora e continuar pegando? Diga misericórdia. É o que tem acontecido com muitos crentes. Vão para a igreja, senta no banco, ouve a palavra e volta para casa e vai viver a vida de pecado como vivia antes. Só Deus na causa. Não é isso que Deus quer. Há algo muito maior para nós fazermos. Há algo muito tremendo da parte de Deus. E aí, quando a gente lê a carta de Paulo aqui, escrita para Coríntios, o que está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, tem um monte de coisas para vocês fazerem. Deus tem um monte de bênção para derramar na vida de vocês. Deus vai usar vocês de uma forma sobrenatural. E o interessante é que essa igreja era a igreja mais usada nos dons. E Paulo agora se preocupa em passar para eles sobre os dons. Por quê? Porque Paulo se preocupava com uma coisa. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas também tinha muitos pecados. Diga misericórdia. Já percebeu que essas igrejas que têm muitos dons, que as pessoas falam em línguas, que as pessoas profetizam, que as pessoas... São igrejas que, hora ou outra, têm tropeçado muito no caráter. Têm vivido uma vida de caráter totalmente negativo. É a avaliação que a gente faz. E está baseada aqui na igreja de Corinto. E por isso que muito tempo, querido, nós sempre fomos do reteté. Essa igreja sempre foi pentecostal, ultra pentecostal. Pega o último nível de pentecostal, nós sempre fomos esse último nível de pentecostal. Só que na caminhada do dia a dia, nós começamos a perceber que as pessoas iam para a igreja, pulavam, gritavam, rodopiavam, plantavam bananeira, caía no chão. Mas a vida dela não mudava. Diga misericórdia. Voltava lá fora e fazia as mesmas coisas. E aquilo começou a nos deprimir, nos entristecer. Por quê? Porque o propósito de Deus não é esse. Deus não vai dar poder para mim e para você, Deus não vai dar dons para mim e para você, para amanhã depois você chamar a atenção das pessoas para você, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é alguém muito especial, porque você é usado no dom, porque você prega bem, porque você ora e os demônios se manifestam, porque você ora e as enfermidades saem, porque você ora e as pessoas são abençoadas, as pessoas recebem milagres, e de repente as pessoas começam a focar em você e dizer, nossa, como aquele irmão, como aquela irmã e de repente a vida com Deus não é esse o propósito. Embora muitas igrejas tenham vivido assim. E esse foi o nosso grande medo. Eu lembro que
que nós ficamos 3 anos no monte orando todos os sábados. E nesses 3 anos que nós oramos no monte todos os sábados, nós tivemos muitas experiências com Deus naquele monte. Alguém pode perguntar assim, pastor, por que você não vai mais no monte? Quem sabe seja por essas experiências negativas que nós tivemos, de ver as pessoas no monte pulando, cantando bananeira e no dia seguinte fazendo tudo errado. Isso nos entristeceu muito. Mas nós tivemos muitas experiências boas no monte. Por exemplo, um dia nós estávamos orando no monte e apareceram 2 jovens fugindo da polícia. E eles caíram no meio do povo orando. Sabe o que aconteceu? Aceitaram Jesus como Salvador da vida deles. Um outro dia, nós estávamos no monte orando. Não era meu monte, né? Era uma planície, mas tudo bem. Era monte. Estávamos no monte orando, para quem não sabe, era ali do lado do CDHU, não existia CDHU naquela época, era só mato ali. E nós estávamos ali orando, e aí veio um circo, não sei de onde, de que lugar que apareceu o circo, e eles iam instalar o círculo ali, bem naquela entrada do CDHU. E a gente orando, alguns irmãos assim, já todo mundo já cheio de fogo, cheio de reteté, e pulando, e dançando e tal. Aí um chegou, um veio e falou assim, pastor, pode falar, meu querido, que é sempre assim, no meio do reteté todo mundo quer falar, né? Tá vendo aquele círculo lá, pastor? Estou vendo. É o seguinte, pastor, ó, Deus colocou no meu coração que aquele círculo não pode instalar ali. Eu falei, rapaz, o que tem a ver o círculo? Deixa as coisas não viver, não precisa fazer as palhaçadas para ganhar o dinheiro. Não, pastor, lá tem cartomante, lá tem adivinhos, lá tem não sei o quê. Nós não queremos esse círculo aqui. Vamos orar para fechar esse círculo? Gente do céu, chegou a autoridade desse povo. Nós estendemos as mãos e oramos. O círculo chegou na sexta-feira. Quando foi no sábado à tardezinha, eles nem colocaram o círculo, eles foram embora. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que aquele círculo foi embora. Um outro dia nós estávamos orando no monte e havia um bar, bem na entrada do CDHU. A Deus deve lembrar desse bar que tinha ali, bem na entradinha. E nós, de repente, escutamos alguns tiros lá no bar. Deram os tiros lá no bar. O pessoal falou assim, pastor, vamos orar para Deus fechar aquele bar? Aquilo ali é um antro de prostituição, de coisa do capeta. Vamos fechar, vamos! Estendemos as mãos e oramos. Quando foi a partir do sábado, naquele sábado nós oramos. No outro sábado o bar não abriu mais. Foram muitas experiências que nós tivemos com Deus. Experiências tremendas, experiência maravilhosa. Um dia, estávamos orando, um irmão caiu no chão, na unção de Deus. E aí veio o irmão do pastor Amauri. O pastor Marcelo, doidinho. Não quer ir no monte com aquele homem. E aí ele veio, e pulando. E o rapaz caiu no chão, e eu só orando ali, falando com Deus, e vindo aquele rapaz cair no chão. O pastor Marcelo chegou e fez assim, oh, glória! Aí pronto, matou o irmão agora. E o irmão, oh, glória! Já saiu do unção. Eu falei, rapaz, que bicho é esse? Não entendo esse negócio. Então foi muitas coisas maravilhosas. Eu lembro que uma vez nós fomos ali no Parque São Paulo, do lado do Itatinga. Era uma mata muito grande. Ali nós fomos orar e tinha chovido naquele dia. E estava um breu. E nós entramos na mata. E quando nós entramos na mata e começamos a orar, dobramos o joelho, estava tudo molhado no chão. Começamos a orar. Dali a pouquinho a luz foi descendo no meio da mata. Foi descendo uma glória tão forte. E nós começamos a ler a Bíblia com a luz da lua. Você tem noção do que é você ler a Bíblia na luz da lua? E nós continuamos orando. Dali a pouco todo o chão ficou assim iluminado. Os irmãos pegavam aqueles pauzinhos na mão, aquelas brasas, e os irmãos começaram a glorificar, a pular, a saltar, colocavam na roupa, ficava brilhando dentro da roupa, aqueles pauzinhos pegando fogo da unção de Deus. Mas era todo o chão brilhando assim. Foi algo extraordinário. A gente falava para o povo, eu quero ir lá no monte bater, e aí cada dia aumentava mais. Sinais. Chegava no dia seguinte, as pessoas continuavam da mesma maneira. O que estava roubando, continuava roubando. O que continuava mentindo, continuava mentindo. O que continuava prostituindo, continuava prostituindo. E aquilo foi trazendo uma tristeza no nosso coração. E Deus colocou no meu coração permitiu que aquela tristeza entrasse. E eu falei, eu vou dar um tempo para esse negócio. Eu vou dar um tempo. E aí, como eu sou uma pessoa do ensino, eu sempre fui a pessoa do ensino, sempre fui a pessoa da palavra, do
do ensinamento bíblico, eu tive muita preocupação sobre o que estava acontecendo. Eu tinha gente que, às vezes eu estava dentro do mercado da cidade, e eu passava assim, a pessoa falava assim, pastor Marcos, tudo bom? Eu falava, tudo bom, Pai do Senhor. Ah, de onde você me conhece? Lá do monte. Eu nunca vi isso na minha vida. Vinha gente de Valinhos, de Vinhedo, de todo lugar. Nós chegamos a reunir ali no CTHU 300 pessoas por sábado na oração. Era um agrupamento de gente que parecia um negócio assim. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, naquela tinha nada. E vinha gente de todo lado. Imagina se fosse hoje com o Facebook, o WhatsApp, a gente juntava 1 milhão de pessoas ali. Era algo extraordinário que Deus fazia. Só que no dia seguinte as pessoas continuavam da mesma forma, do mesmo jeito. E aquilo me entristeceu. E eu falei, Senhor, eu vou parar um pouco esse negócio. Porque eu estou vendo que não está tendo fruto nisso daí. E nós estamos parando. A verdade é que com isso nós perdemos um pouco o foco dos dons. Com isso nós perdemos um pouco o foco da unção do Espírito. Sabe por quê, querido? Porque o fato das pessoas não quererem viver o Evangelho como ele deve ser, não anula o poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é, o que ele faz, a sua essência, não pode ser medido pelo caráter do homem. Eu não posso deixar de buscar o Espírito Santo só porque o outro lá falou mentira. Eu lembro que uma vez a pastora Sandra, nós estávamos numa igreja e uma moça chegou, colocou a mão na cabeça dela e pulando e sapateando. Quando você chegar em casa hoje, a hora que você colocar o pé no batente da porta, você vai receber uma bênção. A pastora Sandra falou, glória, aleluia. Chegou em casa, bateu o pé na porta, cadê a bênção? Nada de bênção. Mas tivemos também experiências, por exemplo, estávamos uma tarde orando, e o missionário Rogério, que você já conhece, já veio aqui na igreja, algumas pessoas não conhecem. Nós estávamos orando, estava eu, o pastor Mauri, o pastor Roseli, o Paulo, o pastor Paulo, na época, a pastora Sandra, estávamos ali orando, Natália, e de repente Deus então pega o missionário Rogério e diz assim para a pastora Sandra, Deus está entrando com providência na vida do teu irmão hoje. O irmão da pastora Sandra, o meu cunhado, ele vivia na bebida, já fazia 8 anos. 7 anos, jogado na sarjeta. E naquele dia que o irmão falou isso, nós ficamos sabendo que um outro irmão de uma igreja passou lá, viu ele cair no chão, falou para ele assim, você quer mudar de vida? E aí meu pai falou, quero. Ele falou assim, então entra no meu carro que eu vou te levar você na casa de recuperação. E ele levou para a casa de recuperação. Hoje, esse menino é um pastor da igreja quadrangular lá do Parque do Café. Então, nós tivemos muitas experiências negativas e positivas. A verdade é que as experiências positivas, elas as negativas não podem anular a verdade do Espírito. Deus fala através de revelação? Fala. Deus fala através de profecia? Fala. Um dia, uma dica cuja do meu irmão me tirou do púlpito. Eu ia pregar, novo convertido, o pastor saiu, deixou a igreja na minha mão e falou, você vai ter uma coisa na igreja. Eu tinha na época 19 anos, isso há 30 anos atrás, no turno do tempo. Aí a irmã falou assim, eu só lá pegando minha microfone para pregar, e a irmã chegou, e ela cheia de unção de Deus, do sarapatel e tal, das confusões, né, do espírito da carne, chegou e disse assim, olha, Deus falou que não sei o que pregar, que vai pregar o fulano. Quando eu falei para o pastor, quando ele chegou, ele falou assim, você está louco, rapaz? Como é que você me deixa acontecer um negócio desse? Você era o líder da igreja, era você que tinha que responder, e não essa irmã. Eu falei, vamos sabia, velho, estava cheio da unção do poder. Quebrou a cara, me tirou do púlpito, colocou a pessoa dela. Então, eu já tive experiências muito negativas com esse negócio de unção de Deus, já tive muitas experiências negativas com esse negócio de dons. E aí a gente vai se fechando, afinal de contas, eu estou nessa caminhada, vai fazer quase 30 anos. Então eu já vi de tudo que você vai imaginar. Eu já vi de tudo dentro da igreja. Já passei por tudo que você imaginar. E aquilo ali foi fechando. Quando nós entramos na visão, Deus falou para mim assim, Deus tocou no meu coração. Eu não sei se foi Deus ou se foi as feridas, não dá para saber. Eu só vou saber a partir de hoje, tá? A partir de hoje eu vou saber se foi Deus que falou comigo ou se foram as feridas que me fizeram tomar essa decisão. Mas a verdade é que eu me fechei um pouco para esse mover. Porque eu fiquei com muito medo de atrapalhar a grande obra que Deus tinha na nossa vida através da missão secular. E ontem, na mensagem, nós tivemos lá na Força do Discipulado,
Deus falou muito forte no meu coração. Até agora você não tem estimulado isso. Até agora você tem procurado travar isso. Até tive uma conversa na época com o pastor Alex e com o pastor Mauri, que são os dois pregadores aqui da igreja oficial, juntamente comigo e a pastora Sandra, para que nós não estimulássemos isso. Nós não trabalhássemos dentro desse propósito do reteté aqui na igreja. Até que Deus nos desse uma outra direção. Porque é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa muito perigosa. É uma coisa que eu gosto, mas o diabo pode ceifar a vida de pessoas que muitas vezes não são instruídas, muitas vezes pessoas que não conhecem a palavra. Então, a partir de agora, a partir daquela lição que o rapaz passou lá na foto discipulado, Deus falou no meu coração: chegou a hora de você liberar geral. Chegou a hora de você trazer um avivamento sobre a igreja sobrenatural. Amém, Jesus? Só que é claro que nós agora temos um conhecimento a mais. Agora nós temos uma base para poder controlar isso. Então, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, você não deve restringir a ação e o mover do Espírito da tua vida, mas você não deve ser precipitado naquilo que Deus supostamente fará no seu coração, se for realmente Deus. Porque o grande problema do pentecostal é isso. Ele vai falando e dizendo: Deus falou, Deus falou, Deus falou. Há um perigo muito grande nisso, porque quando a pessoa fala assim: olha, Deus falou, Deus mandou falar isso, e Deus não mandou, há um problema nisso. A Bíblia diz que é uma sentença de morte para o profeta. A Bíblia diz: ai do profeta que diz que o Senhor falou quando o Senhor não falou. Então, para mim dizer que Deus mandou falar alguma coisa especificamente para alguém aqui, Deus tem que ter mandado falar, porque se Deus não mandou, Deus vai vir brigar comigo. E a Bíblia diz que a briga com Deus é difícil, sabe por quê? Porque a expressão bíblica é: ai daquele que recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, não tem como brigar com Deus, você só vai perder, você só vai quebrar a cara. Então a melhor coisa que você faz é temor. Você precisa ter temor. Nós vamos liberar geral hoje? Vamos! Mas você precisa ter temor. O que eu quero dizer para você é que a partir de hoje, Deus vai usar algumas pessoas aqui nos dons de revelação. Amém? Só que você precisa ter o quê? Temor. Você não vai poder falar pelos cotovelos, que a gente vê alguns crentes fazendo por aí. Nós estamos liberando, mas dentro de um controle. Você tem um líder, não tem um líder? Se por acaso Deus falar alguma coisa com você e você tiver dúvida, você vai conversar com o seu líder primeiro. E se você não tiver dúvida, converse com ele primeiro. Você não vai tomar nenhuma decisão aqui, sair distribuindo profecia, ou profetado, ou revelamento, ou revelação para ninguém, se antes você conversar com o seu líder. Eu estou falando isso para os líderes, liderado dos líderes de geração. E estou falando isso para os líderes de geração, para comigo e a pastora Sandra. Amém? Você não está autorizado a fazer as coisas de qualquer maneira. Porque, ao mesmo tempo que nós podemos fazer, temos o direito, Deus nos deu o dom, mas nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos. Acontece que muitas pessoas acham que elas podem falar o que querem, que Deus vai assinar embaixo, carimbar. Não vai. Deus só vai assinar embaixo e carimbar aquilo que Ele falou. Se Deus não falar, não fala. Se Deus falar, então, converse com o seu líder e depois você fala. Deixa de ser usado por Deus, mas seja usado por Deus dentro de um nível de responsabilidade. Eu estou falando isso por quê? Porque Deus vai usar pessoas impuras aqui. Não, de jeito vazio. Deus vai usar pessoas impuras aqui. Agora, como é que Deus vai te usar impura? Você lembra? Percebeu que o pastor Alex chamou o pessoal para orar aqui e eu fui chamando um por um? Por que eu não fui lá embaixo? Às vezes você pensa: por que o pastor não desce lá de cima e não ora? Porque é muito óbvio quando o pastor ora. Todo mundo espera que o pastor ore e que Deus faça um milagre, porque afinal de contas ele é o pastor. Estava conversando com a irmã e o rapaz, quem foi a pessoa? Ai meu Deus, agora para lembrar quem é a pessoa. Eu sei que o rapaz falou assim para mim: ora por mim, porque Deus ouve os pastores, né?
óbvio que Deus ouve os pastores. Porque os pastores têm que estar na vida com Deus. O pastor tem que estar na oração, tem que estar no jejum, tem que estar na palavra. Então não tem como Deus não ouvir os pastores. Mas Deus só ouve os pastores? A Bíblia diz que Deus ouve todos aqueles que chamam pelo seu nome. Então não é só os pastores. É óbvio que Deus ouve os pastores, mas não é só os pastores. Deus ouve qualquer um que clama por Ele. Então entenda bem, quando você orar para Deus curar uma pessoa, Deus vai curar. Por que Deus vai curar? Porque Deus quer manifestar a glória dEle. Deus quer manifestar o poder dEle. Agora, como é que você vai saber que Deus te usa se você nunca orou por alguém? Eu estou com vontade de orar para aquela pessoa, mas eu estou com medo de orar e não acontecer nada. E aí, como é que vai ficar? Como é que eu vou ficar? Imagina, eu, líder da célula, da geração tal, orei. Querido, a primeira pessoa que eu orei, ela morreu. Pastor, vai lá no hospital e ora para minha mãe, ora porque ela está mal e não sei o quê. E eu tenho certeza que quando o pastor orar, Deus vai curar. Fui lá, orei, mas morreu. Glória a Deus. Pastor, não cura ninguém, quem cura é Deus. Eu só tenho que orar. Você não cura ninguém. Você só precisa orar. Entendeu? Quando você orar, é Deus que vai fazer um milagre. Por isso que, como é que eu vou saber se eu tenho dom de cura ou não, se eu não orar? Se eu ficar com medo de orar? Ou se eu achar que Deus tem que curar todo mundo que eu colocar as mãos para dizer que eu sou poderoso? Deus não tem na agenda dele o desejo de promover a sua agenda. Deus não tem na agenda dele o desejo de promover o seu nome. Pelo contrário, Ele quer promover o nome daquele que tem o nome que está acima de todos os nomes. Deus quer promover o nome de Jesus. Agora, se você for lá orar para Deus promover o seu nome, você vai ficar envergonhado. Agora, se você orar e Deus não curar, não há problema nenhum, porque o teu nome não vale nada. O que vale é o nome de Jesus. E se Deus não quis curar, então é com Ele, não é comigo. Eu orei. Amém, Jesus? Então Deus vai dar dom de curas aqui para você hoje. Porque nesse mover espiritual, segundo o tema que Deus colocou no meu coração, é que nós precisamos agir nesses dons. Eu estou dizendo para vocês, está liberado, liberou geral aqui hoje. Amém? Está liberado. Deixa Deus agir nos dons da sua vida. Porque Deus vai usar você. Agora você precisa ser corajoso. A mensagem para Josué é ser forte e corajoso. Não te espante, não tenha medo. Vai com tudo, porque eu sou contigo. Amém? Por onde quer que andares, diz a Bíblia, mas não aparta de ti o livro desta lei. Fica sempre na palavra, sempre na palavra, sempre na palavra, e Deus vai respaldar a sua vida. Amém, Jesus? Então, os dons, ele é movido pelo Espírito Santo. Olha só o que Romanos diz aqui. Romanos fala assim: tudo isso é feito através do Espírito. Mas um só é o mesmo Espírito e que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós tivemos uma fase em que nós não trabalhamos isso, que nós não estimulamos isso. Por quê? Porque havia ainda em nosso coração medo de que a coisa pudesse sair fora do controle. Mas hoje, com os ensinamentos que nós temos, com a palavra que nós temos recebido, com os estudos da palavra, com a célula, com os seminários que nós temos apresentado, Deus falou no meu coração: não temas, solta o povo, deixa o povo caminhar nos dons. E eu quero ver você caminhando nos dons. Eu quero ver você lá no seu serviço orando pelas pessoas que estão doentes, e você tendo relatório de que elas foram curadas através da tua oração. Amém? Mas não é só o dom de cura que existe. Vamos falar sobre o dom de línguas, por exemplo. Quem daqui fala em línguas estranhas? Está pouco? Está pouco? Os irmãos sabem o que é dom de línguas? Sabe por que tem que falar em línguas? Quando você fala em línguas, a Bíblia diz que você edifica a si mesmo. Muitas vezes você está triste e você começa a orar em línguas estranhas. Você sente um renovo na tua vida espiritual. Mas a Bíblia não fala apenas sobre o dom de língua, no sentido de que há uma língua só. A Bíblia fala sobre várias
variedades de línguas. A palavra do Senhor diz que Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, ele falava em línguas estranhas para ele, judeu. Mas a Bíblia diz que a língua que ele falava era a língua daquelas pessoas que moravam naquelas regiões. Isso quer dizer o quê? Que você pode falar inglês do Espírito Santo. Você pode falar em russo. Roscov, como é que é? Roscov. Você vai falar do mistério russo. Um dia, havia uma vigília e um padre se vestiu de crente e foi na vigília. Essa história é interessante. E chegando lá, todo mundo falando mistério. Ele falou, eu quero ver o que é esse negócio de falar aí, porque esse povo tanto fala. Aí chegou e encostou perto de uma irmã, uma senhorinha. E aquela irmã começou a falar no mistério em latim. A irmã nem sabia que era latim, mas ela começou a falar em latim. E o padre começou a chorar. Deus começou a usar aquela irmã e contou toda a vida dele. Falou desde o nascimento dele até o momento em que ele estava exercendo a sua função lá na paróquia. Contou o oculto e o escondido. Mostrou a podridão da vida dele. Mostrou tudo. O padre não aguentou. Chorou na presença do Senhor. Acabou o culto, Pai do Senhor, foi para casa. No dia seguinte, ele intrigado, falou, essa mulher me enganou. O pastor sabia que eu ia vir aqui disfarçar. Colocou essa irmã que fala latim para me enganar. Eu vou procurar a igreja dessa irmã e vou saber acerca disso que ela falou. E ele foi, procurou o endereço com alguns irmãos, e a irmã morava numa favela, num barraco, aí nos pedaços. A irmã não sabia falar nem português, quanto mais latim. Quando chegou lá, mais vai, mais vem. O padre falou, como não pode? A irmãzinha naquela casinha humilde, senhorinha, não tinha nem comida quase para comer. Aquele padre olhou aquilo e falou, realmente Deus usou essa mulher para falar comigo. E naquele dia, ele aceitou Jesus como Salvador, largou a batina, largou a vida de sujeira e passou a viver uma nova vida com Cristo. Você está entendendo, querido? A línguas estranhas é muito importante. Ela pode ser usada no sentido de você edificar a si mesmo. Mas Deus pode usar você para edificar outras vidas. E não se espante disso que eu estou falando, sabe por quê? Porque eu li um livro do Daniel Mastral que falava sobre o satanismo. Mas preste atenção, a igreja satanista que está hoje lá em São Francisco, na Califórnia, existe um homem lá que ele é casado com uma moça, e essa moça ela é considerada a princesa de Satanás. Mas preste atenção, existe isso hoje. Dizem que quando eles fazem as reuniões deles no mundo, as reuniões satânicas, essa mulher chega para passar as coordenadas das estratégias que eles têm para aquela localidade. E incrível, aquela mulher fala em todas as línguas que ela vai. Se ela vier no Brasil, ela fala português como se ela fosse brasileira. Se ela for na Argentina, ela fala lá o castelhano, ela fala o espanhol certinho. Aonde ela for, ela fala a língua daquela nacionalidade. Porque o diabo dá para ela o dom dela falar aquela língua. Agora, vem cá, querido. Será que o diabo é maior do que Jesus? Não. Então, entenda isto. Tem pessoas aqui que vai viajar para os Estados Unidos, vai pregar a palavra de Deus em inglês, sem nunca ter aprendido. No dom do Espírito Santo. Vou mais longe ainda. Tem gente que vai pregar na Rússia. Meu Deus do céu. Olha para mim. Enquanto você ficar falando de Jesus na Rússia, em russo, fluente, alguém vai dizer assim para você, mas vem cá, onde é que foi que você aprendeu a falar russo? Você vai falar para a pessoa, não aprendi. É o Espírito Santo que move. Por isso que eu quero que vocês entendam que é muito maior do que ficar pulando e gritando dentro da igreja e derrubando um, derrubando o outro. É muito maior do que isso. Eu acredito que era isso que Deus queria que eu visse. Que é essa maturidade que Deus queria que eu tivesse. Para entender que o dom não é para ficar brincando dentro da igreja. O dom não é para ficar mostrando para o irmão que você fala mais línguas estranhas, mais bonita do que ele. Porque é uma guerra de línguas estranhas, né?
Um fala de um jeito, o outro fala do outro, o outro fala do outro, outro quer falar japonês, outro quer falar chinês, outro quer falar russo, quer mostrar que a língua dele é mais poliglota do que o outro. Diga misericórdia. É para Deus te usar no dom de línguas estranhas. Não é para você. Eu já vi gente no rádio pregando. Aí a pessoa liga: alô, pastor. Então, pastor, irmã, Deus manda dizer que tu calabassuri, ela. A pessoa nem crente é. A pessoa do lado fica: sim, pastor, sim. Não entende nada do que está acontecendo. Não é para você se mostrar, como diz o cearense, o baiano, não é para você se amostrar. É para você pegar o dom e usar para a glória do Senhor. Então, o que eu posso dizer para vocês? Liberou geral. Quem fala em línguas estranhas aqui? Levanta a mão para me ver. Quem quer falar hoje? Levanta a mão para me ver. Quem quer falar em línguas estranhas hoje? Levanta a mão para me ver. Então, deixa o Espírito de Deus mover a tua vida. Porque hoje você vai falar em línguas estranhas. Queridos, há muitos tipos de dons. Eu nem vou entrar aqui no conceito, que há tantos dons. A Bíblia fala em Efésios 4:11 que Deus deu um para apóstolo. Diga comigo: eu quero ser apóstolo. As mulheres é apóstolo, né? Quem quer ser apóstolo? Levanta a mão para ver. Tem um bom nível aí de apóstolo nascendo, né? Eu posso dizer para Jesus, como Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. Deu uns para profetas. Quem quer ser profeta aí? Levanta a mão para me ver. Você quer ser profeta? Eu já sou profeta. Eu já sou profeta. Eu já sou profeta. Já sou apóstolo também, tá? Não recebi ainda a unção lá do Obama, mas de Deus já recebi já. Deu outros para evangelista. Quem quer ser evangelista? Quem é líder de célula tem que ter esse dom de evangelista. É pregar o evangelho com entusiasmo, com vigor, com força, com ânimo, com prazer. Ganhar vidas. Você começa a pregar, a pessoa começa a chorar. Você fala: oxe, que coisa linda. Sou evangelista de Deus. A Bíblia diz que também deu outros para pastores. Quem quer ser pastor aqui? Pastores e pastores, né? E a Bíblia diz que também lhe deu uns para doutores. O que é doutor aqui? Doutores é aquele que conhece muito da Bíblia, que conhece os pormenores, o profundo da palavra de Deus, as revelações mais fortes. Esses são os doutores. Quem quer ser doutor aí da palavra? Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que isso já está liberado. Fala para o teu irmão: liberou geral hoje. Deus vai te usar, querido. Deus vai te usar em um nível sobrenatural. Agora, entenda bem: por que muitas vezes a gente não vê o resultado da nossa célula? Quando nós temos reunião dos 12, tivemos algumas pessoas aqui dizendo: meu Deus, eu não tenho ninguém aqui hoje para apresentar. O que está faltando? Está faltando dons. Levanta um aleijado lá. Você vai ver que na sua casa não vai caber as pessoas no dia seguinte. Você está entendendo? Levanta um aleijado lá na sua célula e no dia seguinte você tem que trazer a sua célula para a igreja. E depois vai ter que pedir um culto, um dia de culto só para a sua célula, porque não vai caber as pessoas. Você está entendendo a dimensão, amados? Seja usado por Deus nas revelações sobre a vida daquelas pessoas que vêm até você com problema, que elas dizem assim: eu não vou falar para ela o meu problema. Mas de repente você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e Deus revela toda a vida dela para você. E você diz: fulano, está assim a sua vida. Mas Deus não revela só o problema, Deus revela também a solução. Mas se você fizer isso, Deus muda a tua vida hoje. Faça isso na tua célula para você ver se amanhã não vai ter 15, 20, 30 pessoas na sua célula. Então está na hora da igreja agir nos dons, com sabedoria, com entendimento, com visão de Deus, com temor.
com amor. Quando Paulo fala dos dons, ele diz assim, olha, mas eu ainda vou mostrar para vocês um dom mais excelente do que todos. E ele diz, no 1 Coríntios 12, e aí entra no 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. O amor é o dom mais excelente. Por quê? Porque se você tiver todos esses dons, mas se você não tiver amor, você vai trazer a essência para você. Mas se você tiver todos esses dons e você tiver amor, você vai levar tudo para os pés da cruz. E é isso que Deus precisa de nós. Por que muitas pessoas caem? Elas caem, por quê? Porque quando ela começa a ser usada nos dons, imagine uma pessoa que cura, uma pessoa de cadeira de roda, e aquela pessoa volta para casa, já não de cadeira de roda mais, vai puxando a cadeira de roda assim, ó. Ademir, já imaginou, Ademir, você voltou para casa assim? Puxando a cadeira de roda? O que vai acontecer com a vizinhança dela? No dia seguinte, quando a vizinhança vê-la sem a cadeira de roda, ela vai dizer, o que aconteceu? Fizeram a cirurgia em você? Você foi no hospital? Foi para os Estados Unidos? Foi para a França? O que aconteceu? Mas onde você está na cadeira de roda? É que eu fui na igreja, eu fui lá na minha célula e oraram por mim. E eu comecei a orar. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, essa pessoa vai trazer 30 pessoas para a tua célula, 40 pessoas para a tua célula. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você que está liberado, pode curar os doentes. Glória a Deus. Não tenha medo. Jesus disse, eu vos dei poder para curar os enfermos. Eu vos dei poder para falar em línguas. Eu vos dei poder para pisar em escorpiões. Sabe o pecado que está na tua vida todo dia, que você não consegue largar? Você tenta, mas quando você pensa que você está nele de novo, eu vos dei poder para pisar serpentes. A serpente anda te picando no pecado todo dia, você vai pisar na cabeça dela pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus manda te dizer nesta noite, querido. O que eu te peço é que você tenha sensatez hoje e comece a dizer, Pai, eu quero isso na minha vida. Eu estou cansado de ver a minha célula com uma pessoa, duas pessoas. Eu estou cansado de ficar falando e ninguém me ouve. Está na hora da minha voz transcender a voz humana. Eu vou ter que ter uma voz espiritual. E a minha voz espiritual é essa: levanta e anda. Glória a Deus! A minha voz espiritual é: vem para fora. Essa é a minha voz espiritual. E Deus vai começar a mudar tudo ao teu redor. Vai começar a mudar tudo na sua vida. E eu te garanto, querido, traga dinheiro, porque essa igreja não vai caber gente. Nós vamos precisar esticar para lá, para lá, para lá, para lá e para lá. Para caber as pessoas que você vai trazer, que nós vamos trazer. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então eu queria que você ficasse de pé. A mensagem tinha mais coisas, mas eu paro por aqui, acho que você já entendeu. Quero chamar aqui à frente o pastor Alex, a pastora Maurinho, a pastora Sandra. Fazer um ato profético agora. Glória a Deus. Aleluia. Sobe aqui primeiro, vocês três. Para quem não sabe, pastora Maurinho, pastora Sandra e pastor Alex são os nossos pastores aqui da igreja. E eu quero fazer um ato profético com eles. Eu não sei se até hoje as coisas na igreja não aconteceu nesse nível, porque, sinceramente, eu tive muito medo de pegar esse tipo de mensagem, de falar sobre isso, até mesmo para não vir a infantilidade. Mas eu acredito que hoje nós estamos maduros para poder gerenciar esse agir e esse mover de Deus na vida das pessoas. Eu vou deixar que o diabo engane alguns. Amém? Então eu quero ungir a mão deles agora. Eu quero ungir a mão desses irmãos, eu quero orar por eles. Amém. Deixa eu pegar sua mão. Glória a Deus. E assim funciona. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida do pastor Alex, pela vida do pastor Amorim, pela vida da pastora Sandra. Estou ungindo a mão desses pastores, que são homens e mulheres dessa igreja, que tem uma representatividade espiritual forte, que através da voz deles, meu Pai, a voz deles acontecem coisas nessa igreja. E a partir de agora eu estou declarando que nós estamos liberando, meu Pai, para o mover sobrenatural do Senhor nesta igreja.
Então que haja uma unção agora na vida deles, em nome de Jesus, uma unção especial para liberar a unção sobre essa igreja, no nome de Jesus. Amém? Podem ir lá agora. Querido, pode colocar um louvor para nós aí.